Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Carreiras Imprevistas, a 7ª série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que iniciaram uma carreira em áreas muito diferentes das da sua formação inicial e perceber as suas motivações. Fique connosco e conheça estes percursos ímpares. Hoje estamos com a Luísa Faria, que terminou o mestrado integrado na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto em 2010. Diz que cuidar e ajudar sempre fizeram parte de si desde que se lembra. Em 2008 foi selecionada para uma bolsa de estudo no Brasil e a sua visão sobre a saúde começou a alterar-se. Em 2015 iniciou cursos nas áreas de saúde integrada e personalizada, mindfulness, e em 2018 despediu-se do local onde trabalhava e começou a dar consultas de saúde personalizada. Vamos conhecer a Luísa. Olá, Luísa, bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá, bom dia e obrigada pelo convite. Nada, vamos começar se calhar pela farmácia, que foi que trouxe aqui o curso que tu tiraste na Universidade do Porto. Como é que nasceu esta paixão pela farmácia? Olha, Joana, é assim... Podes tratar-me por tu, Luísa. Okay. É mais fácil. Eu não tenho uma explicação assim lógica para a entrada no curso de Ciências Farmacêuticas, até porque a nível de parte familiar não existe um registro na área da saúde. Eu venho de família que trabalhava e ainda trabalha na parte mais do têxtil, e se havia uma coisa que eu não queria era repetir esse padrão. Como eu gostava sempre muito de ajudar e já de cuidar das pessoas, principalmente na altura eram muito idosos e era sempre os idosos e os bebés. Eu sempre procurei alguma coisa que me desse várias saídas. E na altura nós ainda não tínhamos aquela parte da orientação vocacional que nos ajudasse a escolher. E eu acho que foi um bocadinho por mim, então pensei num curso que eu gostava também da parte de investigação. Pensei, olha, se pode dar para ir para trabalhar também para um laboratório, análises clínicas. Gostava do contacto também com as pessoas, então também dava para o público, porque eu lembro-me que na altura, quando ia à farmácia com os meus pais, também era uma coisa que eu gostava. Porquê? Porque... o farmacêutico nessa altura fazia muito um papel de primeiro médico. Sim. Não é? As pessoas, qualquer coisa, não iam ao centro de saúde, era à farmácia, e então havia aquele cuidado, às vezes que até nos chamavam, à parte mais da sala mais que atendiam aquela pessoa e que ouviam, e diziam, olha, leva isto, faz isto, se não estiveres melhor, depois tens que ir ao médico. Pronto, e então... eu na altura, tinha uma boa média. Na altura, para a medicina, teria que... Mas nunca foi assim uma coisa que... Não, vou ter que lutar, agora se não for este ano, vou para o ano e vou para a medicina. Não, lancei-me logo e disse assim, vou para Ciências Farmacêuticas, depois também se vir que não estou a gostar. É um curso que poderá ter algumas equivalências e depois eu faço essa transferência se assim sentir. Pronto, e foi um bocadinho assim. Mas na altura não sentiste ainda essa chamada mais... para a área da saúde, não? Era mais ligado à farmácia. Não, era mais saúde. Eu sempre fui muito preocupada com os outros. Acho que até mais do que preocupada comigo. Eu assustava-me algumas coisas. Às vezes, eu sou a terceira filha e então a minha mãe, na altura, já vinha assim um bocadinho... mais tarde. Mais tarde, sim. E então assistia muito a processos de envelhecimento de tios, de avós, e eu acho que isso despertou em mim, foi alguma coisa que despertou em mim que eu gostava de cuidar, e para mim o curso de farmácia foi nesse sentido também, era de poder proporcionar, ou seja, a pessoa não tinha que ir ao médico pagar, não tinha que marcar a consulta, ia ali e a gente poderia fazer alguma coisa, um diagnóstico simples, ou encaminhar a pessoa. Era uma forma também de, às vezes... Porque às vezes a pessoa... Lá está, outra coisa, a psicologia também não era uma coisa que se falava muito. E muitas vezes a pessoa ia à farmácia porque não estava bem. Sim. O farmacêutico era quase um psicólogo, exatamente, não é? Fazia muito... Era um bocadinho de tudo. Era enfermeiro, era psicólogo, acabava por fazer aquela avaliação, pronto, para a pessoa não ter que ir logo ao médico. E foi um bocadinho por aí. E durante o teu percurso na faculdade, tu já pensavas no que irias fazer quando terminasses o curso? Sim, a parte da investigação ficou logo de lado. Eu dizia que não queria estar fechada
muitas horas, muito tempo, apesar de gostar da curiosidade, mas a investigação em si, pura, não. Gostava da parte das análises, de perceber porque é que aquela pessoa, o que é que desencadeava, que alterações é que haviam. Mas as disciplinas que eu gostei mais, de facto, foram aquelas em que já havia aquele contacto com o público. Por isso é que aqueles 2 primeiros anos, para mim, foram, assim, um bocado... não foram tristes, mas senti-me ali um bocado do tipo... será que é isto que eu quero? Isto é só química, isto é só física, matemáticas, mas... biologias, mas eram coisas muito... Eram cadeirões, como a gente chamava, e estava assim um bocadinho fora do contexto. Então, eu acho que isso só começou a aparecer ali a partir do 3º e do 4º ano, em que começámos a direcionar mais. E aí já havia... o que me aparecia mais, lá está, era o trabalho ao balcão, era o contacto com as pessoas. Que foi uma coisa que tu chegaste a fazer, mas já lá vamos. Sim. Durante esse período na faculdade, tu foste para o Brasil. Foi aí que surgiu a bolsa, não é? Sim, a bolsa surgiu porque eu andava desmotivada e, como eu acredito que há muita coisa que não é por acaso, no 2º ano, a faculdade, então, lembro-me de um dia estar a entrar na faculdade e no átrio ter a publicação que iriam ser abertas 2 bolsas de estudo para o Brasil, porque era diferente. Com uma bolsa, que normalmente também isso não existe assim no típico Erasmus, só se a pessoa for num projeto de investigação ou com algum apoio, mas era dado aquele dinheiro. Eu até, a título de brincadeira, disse assim, não, eu vou já saber o que é que se passa aqui, porque isto é para aproveitar. Eu sempre gostei muito do Brasil. Eu tenho família no Brasil e o Brasil para mim sempre também foi um país, apesar de falarmos da pobreza e apesar de falarmos de muita coisa, eu acho que eu sempre os via como eles podem não ter muito, mas com qualquer coisa se faz alguma coisa. E então essa visão que eles têm de não termos que ser sempre a mesma coisa, eu acho que começou um bocadinho também aí. Fui logo saber à secretaria, nem sequer falei nem com os meus pais, e ela disse, sim, Luísa, isto são 2 bolsas, mas eu disse, porque até tenho uma colega que ela até está interessada e até se calhar poderíamos ir as 2. Já ela disse, não, Luísa, mas não podem ir as 2 para o mesmo sítio. Tem que ser em separado, ou seja, a Luísa terá mesmo que se candidatar às universidades que temos aqui registadas para receber, e depois a colega terá que se candidatar a outras. Pronto. E eu disse assim, pronto, mas não tem problema, porque mesmo que eu não seja selecionada, vou arriscar. Pronto, e então tratei logo de perceber o que é que era preciso. E nesse dia, na hora do almoço, liguei para os meus pais. Eu liguei para os meus pais e o meu pai disse-me, eu disse, olha pai, entrei na faculdade, estava isto à porta e eu candidatei-me. Concorrer. Eu não sei se a família está longe, se está perto. Na altura, ele disse, mas tu és doida, mas não penses que o Brasil quer ir da Póvoa para o Porto? Eu disse, Sei. eu sei. E diz ali, e depois se não tens apoio, e não sei o quê. Eu disse, pai, olha, primeiro nem sequer sei se vou ficar colocado. E depois, logo se vê. Também se eu quiser desistir, olha, e quando chegar lá, se vir que não se identifica comigo, eu venho-me embora. Certo. Pronto, fiquei selecionada e em março levantei voo. Ficaste perto? A universidade era perto ou nem por isso? Não era perto. Ficava a cerca de 80 km. Seriam 160 km por dia. Eu teria mas fazia autocarro e fazia metro. Ou seja, todos os dias eu passava nos lugares mais perigosos, digamos, na altura. E ficaste em casa da tua família? Cheguei a ficar em casa de familiares, sim. Numa primeira fase fiquei. Depois não, já corria aquilo tudo. Eles também tinham um suporte até bastante acessível, porque tinham umas residências lá perto, mas que não eram problemáticas, eram mesmo assim mais até para professores, para investigação, certo. E então acabei por ficar ali uma temporada, porque também senti essa necessidade. Porque, ficar mais perto. Sim, e depois era aquele ambiente de família, em que eu também acho que eu queria ir naquela de conhecer e de eu sentir que não é não precisar, mas também acho que era um processo de amadurecimento próprio.
E então, aquela coisa de termos que chegar e depois não estar a preocupá-los, estava tudo bem. Uma coisa era a gente ligar à noite, outra coisa era estar sempre ali com aquela preocupação constante. E pronto, para fazer parte também do meu crescimento, tanto a nível pessoal como profissional, futuramente. Naquela altura era académico, mas sim, eu gostei muito. Mesmo na parte prática, eles são muito virados. Já num segundo ou terceiro ano de curso, eles já fazem muito trabalho de terreno, de investigação, e acho que foi assim uma lufada de ar fresco, porque estava-me a sentir muito estagnada, muito fechada, num ambiente muito académico, e aquele académico puro, e estava a criar algum desinteresse, ou seja, eu até estava mesmo a pensar em voltar a fazer exames, ou até pedir transferência ou mudança de curso, porque realmente estava a sentir-me assim um bocadinho fora do contexto. E foi nessa altura que tu pensaste, se calhar tem aqui uma saída, não é? Sim, eu aí comecei logo a pensar, mesmo a nível da farmácia, se tivesse que ir parar à farmácia comunitária, o meu trabalho como farmacêutica, a forma de eu ver as coisas, começou logo a mudar aí. Porque, não sei porquê, mas acho que teve a ver com toda aquela parte que a gente foi convivendo e que já era falado nas aulas. Muitas vezes a gente já abordava temas que já passávamos para os exemplos práticos, e às vezes só falávamos de uma planta ou só falávamos de uma bactéria, mas já passávamos para a parte prática. Havia muito essa partilha e sim, foi aí que se criou o maior leque de abertura. Tu depois terminaste o curso de farmácia cá no Porto e começaste a trabalhar. Sim, eu terminei em 2010, ainda não tinha que fazer na altura, eu para terminar com mestrado integrado, tinha que fazer a tese e então ainda não tinha apresentado, ainda não tinha diploma e até por acaso fui chamada logo nessas férias para começar a trabalhar se quisesse. E sim, eu comecei logo nas férias, nem sequer o curso, eu ainda não tinha diploma, e comecei a trabalhar em agosto, depois tive o diploma em outubro, comecei logo em agosto e pronto, mesmo que fosse alvo de alguma investigação, tinha sempre aquela parte mais do técnico, não estava ainda com um cargo mesmo de farmacêutica, porque nessa altura já pediam um farmacêutico sempre presente na farmácia. Pronto, isso não acontecia, mas sim, arranquei antes de terminar o curso. E começaste a trabalhar na tua área? Sim, logo na minha área. Estiveste durante 8 anos a trabalhar na tua área, mais ou menos? Mais ou menos 8 anos, sim. E depois como é que foi começar no zero, mudar de área? Tu foste fazendo alguma formação adicional? Isto foi assim, em 2015, este trabalho de balcão começou a criar aquela expectativa dentro de mim que também não estava a corresponder muito àquilo que eu pensava, àquilo que eu via no futuro, pronto, que é muita burocracia, muita papelada, tínhamos muito pouco tempo para ter esse diálogo com o paciente. Para se essa parte, sim. Eu na altura não tinha filhos, muitas vezes disponibilizava-me ao final do dia para a pessoa já me eu sempre tive isso. As pessoas quando vinham ter comigo à farmácia ou vinham à farmácia, muitas vezes já me procuravam, já pediam aquela pessoa e acontecia muito isso. E eu lembro perfeitamente que, por exemplo, às vezes à noite os pais tinham aquele problema e não gostavam de fazer a aspiração nasal dos bebés ou então não sabiam como. E eu ia de propósito, era capaz de sair no turno, acabava às 2, 3, ia lá de propósito à noite, só por causa de dar essa orientação e ser eu a fazer, porque eles tinham mesmo dificuldade e entravam aqueles receios, sim, aqueles receios de engasgamento e pronto. Depois, mesmo, sei lá, pessoas que vinham do centro de saúde e já vinham medicadas para a ansiedade, para a depressão, era tudo muito igual, a pessoa vinha com a mesma coisa e às vezes acabavam por me dizer, media umas tensões e eu já pressenti, eu sabia, a pessoa foi lá, foi buscar uma receita, mas não foi escutada. Ou seja, ela não queria medir a tensão, no fundo, ela queria abrir, ela queria chorar, acontecia isso. Tinha também casos de pessoas que iam lá de manhã só para lhes calçar as meias de compressão, porque é difícil, às vezes não tinham retaguarda em casa. E tinha que ser logo de manhã, e então muitas vezes, olha, mas amanhã de manhã está aqui, pronto, então amanhã de manhã, um bocadinho antes das 9, eu apareço cá para me fazer isso. Pronto, e daí essa parte do cuidar e de perceber que, lá está, cada pessoa que eu contactava era uma pessoa diferente. E às vezes, não era às vezes, era a maioria das vezes, a receita
era igual para toda a gente. Eu lembro de trabalhar às vezes 12, 14 horas e eu aviava sempre o mesmo antibiótico, o mesmo anti-inflamatório, o mesmo antihistamínico. Ao fim de 14 horas, isso era horrível. Eu sentia-me ali como... Quer dizer, eu já nem tinha que ir às gavetas porque nesta farmácia, a última que eu passei por 2 farmácias, a última já tinha o sistema todo robotizado. Basicamente, eu estava ao balcão, aquilo caía atrás de mim e era escrever na embalagem e só dar aquilo. Quer dizer, e eu pensei assim, eu estudei tanto, o curso não é fácil. Eu acho que nós estamos a ficar fechados como profissionais, como farmacêuticos, da forma como estamos a levar as coisas. E eu acho que nós temos potencial para mais. As análises também fecharam-nos um bocadinho a porta, entre aspas, porque tinham mais técnicos e acabaram-se por fechar. Parte de investigação eu já não queria, sabia que não queria. E então eu pensei assim, vou pesquisar alguma coisa que me faça rever alguns conceitos da fitoterapia, das plantas, da alimentação, porque também era uma altura que se estava a começar a falar muito de alimentação, e também de perceber porque é que esta pessoa desenvolve este padrão de doença e precisa deste medicamento, mas a outra até tem uns sinais e sintomas ligeiramente diferentes, mas quer dizer, acaba por ser tudo aquela conduta, aquele fármaco quase para tudo. Então foi mais estudar, começar a perceber de uma forma mais individual, até porque na farmácia existem suplementos, porque às vezes a medicação não estava a resultar, e o que é que nós poderíamos já acrescentar ali para ajudar, porque a pessoa muitas vezes não tinha resultados. Ao fim de uma semana, 2 aparecia. Claro que às vezes é preciso ter tempo, mas outras vezes não estava a resultar. E o médico dizia assim, olha, mas eu já não lhe posso dar mais nada, porque daqui a pouco não consegue trabalhar, daqui a pouco anda adormecido o dia todo, depois fica com falta de memória. Então foi a partir daí que eu em 2015 ingressei no meu primeiro curso, que era o curso de Medicina Natural. Eu tirei cá na EMAC, na Escola de Medicinas Alternativas e Complementares de Porto, que o diretor era o Dr. André Dourado e trabalha no Mama Help e na Fundação Champalimau. E foi a partir daí que tudo começou, e ele percebeu a minha curiosidade, e também criámos logo ali uma ligação muito grande, até que o curso foram cerca de 2 anos, esse primeiro curso, e ele quase ninguém pedia estágio. E ele disse-me, e eu disse que gostava de acabar o curso, mas de pôr alguma coisa em prática. E ele disse-me, olha Luísa, eu dou consultas no Mama Help, que é de uma oncologista, foi criado como oncologista do Hospital São João, a doutora Maria João Barroso, que lá está, que já é uma medicina de estilo de vida, que era para proporcionar outro tipo de cuidados e qualidade de vida aos pacientes oncológicos que não estavam incluídos no Sistema Nacional de Saúde. E então ali havia a fisioterapia mais direcionada, havia as consultas de nutrição personalizadas já, a naturopatia, a parte também do cuidado do cabelo, quando tinham que aplicar as próteses, não? As perucas, pronto, todo aquele cuidado, e já se faziam também muitos workshops, e aquilo despertou-me interesse. E eu pensei assim, se eu for fazer um estágio na área da oncologia, eu estou apta para receber qualquer tipo de paciente, porque polimedicado, com quimioterapia, praticamente tudo interfere. Então, eu quero perceber, não é? O que é que eu posso fazer aqui com segurança, que depois qualquer pessoa que apareça, basicamente, eu vou, de uma forma mais fácil, eu vou conseguir estar mais preparada para poder receber essas pessoas em consulta. Porquê? Porque eu já me imaginava, não me imaginava a sair da farmácia, mas a ideia era eu aplicar isso na farmácia. Mas que depois não foram muito receptivos. E então, aí, em 2018, eu disse, não, nasceu o meu segundo filho, eu aproveitei a licença de maternidade, pensei, fiz mais umas quantas formações, porque depois aproveitava as licenças para isso, e disse, não, eu vou-me despedir, porque eu já não me identifico com isto. Ainda propus ficar a part-time, pronto, para conseguir iniciar, e fui sincera, disse o que estava a acontecer. Eles disseram, não, Luísa, ou fica a tempo inteiro, ou então, pronto, temos que arranjar outra colega. Disse, pronto, então eu vou dedicar-me a outra área, sim. E foi assim que tu trocaste o certo pelo incerto. Sim. Muito incerto. E como é que tem corrido até agora? Tem corrido muito bem. Onde é que estás agora atualmente? Como é que
que é que tu exerces, digamos assim? Desde 2018 eu nunca tive tempo quase nenhum de espera. Eu tive logo uma clínica perto da farmácia onde eu trabalhava, que essa pessoa, uma clínica de fisioterapia, essa pessoa era cliente da farmácia, soube disso e propôs-me logo o serviço na clínica dela. Depois, entretanto, com o passar dos anos até ao Covid, eu estava em quase 5 clínicas, era quase um dia para cada uma, porque o que eu dizia era, eu, pelo menos para assegurar, não é? Porque a gente sai com um salário... Sim, estável, não é? Estável e que dava para ter qualidade de vida, e de repente sair assim, pronto. Eu nunca quis depender muito mesmo da parte familiar, ou seja, porque não queria causar aquela preocupação de, olha, ela agora saiu daqui, como é que vamos ter que ajudar-lhe agora, não é? Até agora correu sempre tudo tão bem, porque é que foste agora sair desta área e de repente ir para um incerto? E então o que eu tentei foi, todos os dias, no início, ter um sítio de um dia da semana, não é? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Que te permitisse e que ter permitisse ter exatamente um salário. Pronto, comecei, na altura engravidei quase logo, passado 8 meses de ter o meu segundo filho, engravidei do terceiro, que é uma menina, tenho 2 meninos e uma menina. E foi uma fase um bocado difícil porque não era que eu não quisesse, mas claro, não estava à espera que as coisas fossem tão rápido. Sim, mas eu costumo dizer que também se não fossem os meus filhos já não dava os maiores impulsos na minha vida. Eu acho que tiveram a ver com esta parte também mais familiar, e eles de facto foram importantes para este caminho que está a ser feito, que ainda está a ser feito. E então... na altura eu já estava nas 5, mas estava-me a sentir muito cansada, porque era aquela coisa todos os dias ir para um sítio diferente. E os miúdos, quando são pequeninos, ficam muitas vezes doentes, não é? Às vezes nem é aquela coisa de... temos que ficar em casa, pronto. E então ter que ligar para uma clínica depois, a gente não sabe quando é que ele vai ficar bem. E então no dia a seguir já tinha se calhar que ligar para outra, ou então prevenir que... poderia, no dia a seguir, não dar consultas. Então era falar com uma recepcionista, falar com outra. Quando dava por ela, era uma confusão mesmo na minha cabeça. Mas mesmo assim, continuei. Entretanto, a menina nasceu e eu fiquei mais ou menos 2 meses, porque nessa altura eu não tinha apoio, estava a começar, não tinha licença de maternidade. E o Covid surge no ano seguinte. Pronto, quando surgiu o Covid, aí eu disse, não, agora... eu não posso estar em 5 espaços. Isto não é fácil, mesmo com a logística. Depois, quando isto começou a voltar ao normal, eu vou ter que ver aqui qualquer coisa, mas eu estou-me a sentir cansada e vou tentar alugar algo meu. Pronto. E consegui. Lá em Esposende, estou desde 2000 e o Covid 3 anos, não é? Há cerca de 3 anos. Sim, mais ou menos. Estou mais ou menos desde 2020. Que tenho espaço 2021, porque não foi no primeiro, foi no seguinte, em outubro. Porque eu ainda hesitei, por causa de ser mais uma renda para pagar, mais uma coisa. Mas depois, essa pessoa também conhecia-me da farmácia e disse, olha, Luísa, não te preocupes, também se alguma coisa... Ou seja, eu acho que também fui tendo as pessoas certas no caminho. Ela disse, olha... Exatamente. Olha, também se não te preocupes, se vês que não me consegues pagar a renda, que está a ser insustentável, que já não é isto que queres, bens, não fazemos contrato nenhum e vamos ver como é que corre. Pronto. E até hoje é lá que eu tenho o meu espaço. Eu já tenho vindo cá ao Porto fazer consultas, já vim a uma clínica, mesmo a nível a título particular também já fiz, ao domicílio. Mas lá eu acho que é um ponto central, e também para estar mais ali por causa dos miúdos, qualquer coisa que surja também, pronto, acaba por ser... Estás mais perto. Estou mais perto. Entretanto, no ano passado, eu comecei com o Covid, eu tive uma psicóloga que foi morar para a Dinamarca e ela começou a dar consultas online às pessoas que tinha cá. E tinha um casal de 2 pacientes que eram de Lisboa. E eu, apesar de trabalhar com alguns aparelhos nas minhas consultas, eu se tiver que fazer uma consulta online, é relativamente fácil, pronto, consigo conduzir bem a consulta. E então ela na altura encaminhou-os para mim, em Covid, online. E pronto, comecei a fazer o seguimento deles, começou a correr bem.
Entretanto, isto do Covid começou a mexer, que as coisas iam voltar a abrir, e eles viraram-se para mim e disseram-me assim: doutora, mas nós gostávamos de fazer a consulta presencial consigo, quando é que vem para Lisboa? E eu disse assim: Lisboa. E eu disse: pronto, Lisboa... Não está nos planos. Não está nos planos, sim, mas pronto. Entretanto, em setembro, recebo um telefonema de um oncologista a perguntar se eu queria pertencer a uma rede de cuidados integrados que na altura funcionava online, que se porventura eu tivesse que ir a Lisboa, provavelmente eles teriam lá uma clínica onde podia prestar esse serviço. E eu disse assim: pois, engraçado, é que eu se calhar em Lisboa estava a ver se tinha algum sítio, porque tenho 2 pessoas que querem ser vistas, e se calhar pode ser um início. Mas pronto, aquilo ficou assim, porque na altura ainda não estávamos a pensar quando é que eu iria me lançar nesse projeto. Ou seja, aquilo foi em junho e depois eu só entrei para o projeto em setembro. Penso que foi mais ou menos assim. Mas para chegar a um ponto importante também, que é este, que depois nós deixámos de comunicar, que ela disse: olha, assim que eu tiver depois mais novidades, falamos. E eu nesse espaço recebo um telefonema de uma clínica de Lisboa a dizer que houve uma colega que passou a mensagem que eu estava à procura de um espaço que nem sequer ainda tinha a ver com a parte do suporte do farmacêutico nesta área da oncologia mais personalizada, mas que era para eu prestar já as consultas que fazia cá no Norte, lá. Eu disse: mas como é que isto é assim? Mas não é preciso uma reunião? Não, Luísa, falámos por fazermos reunião online, manda a descrição do seu serviço e quando quiser tem as portas abertas. E eu achei aquilo um bocado assim, pronto, um bocado estranho. Muito rápido. Muito rápido. Rejeitei 3 vezes. Desde março até outubro, que eu rejeitei, e está a fazer 1 ano que lá fui a primeira vez, porque eu disse: olha, não vou para um espaço sem conhecer o espaço físico mesmo. Claro. Tenho que sentir o que é que lá está. E um dia de manhã vou de comboio para conhecer o espaço e fazer a reunião. E foi interessante porque foi uma reunião muito que mesmo a outra parte não dava à espera, porque eu carreguei tudo o que tinha do meu material e basicamente o que eu fiz foi uma consulta para perceber qual era o meu serviço. Pronto, e a partir daí estou lá até hoje. Já sou responsável pela área que não havia na clínica, que é a área mais da saúde materno-infantil, e temos um projeto muito giro que é a área Kids, o Smart Growth, que é o crescimento sustentável, ou seja, é pensarmos na longevidade não só quando já estamos ali naquela meia-idade ou a partir dos 30 e tais, que as coisas começam a surgir, não é? Começamos a ter mais consciência, mas a pensarmos já desde a pré-conceição, da conceição e até mesmo já desde o nascimento da criança. E criamos já essa... Acaba por ser uma pequena clínica dentro da clínica que já existe. E tu vais a Lisboa e divides-te entre Lisboa e Esposende neste momento, não é? Sim, de 15 em 15 dias eu vou a Lisboa, sim. Comecei uma vez por mês e neste momento estou a ir de 15 em 15 dias. Já percebemos que é um trabalho assim que te preenche, não é? Sim, isto dá-me realizada. Sim, eu gosto muito daquilo que faço. Há dias de tudo, há dias em que uma pessoa sai muito cansada, não é triste, mas as consultas são consultas muito extensas e muito trabalhosas. Temos que ver a pessoa a nível físico, a nível mental, a nível emocional, depois toda a parte terapêutica que se estiver a fazer para não haver interações, e aqui a base das ciências farmacêuticas são muito importantes, toda a bioquímica é muito importante, mas por outro lado é daqueles trabalhos que eu posso me deitar cansada, às vezes naquele dia até liberto umas lágrimas, não é? Porque está tudo muito acumulado, mas no dia a seguir a energia já acordas volta. Com energia. Sim. Tu sempre fizeste voluntariado, não é? Continuas a fazer voluntariado. Eu imagino que com 3 filhos deve ser um bocadinho diferente. Isto só para pensar, para perceber assim, que outras paixões é que tu tens? Voluntariado? Eu faço, a atividade física gosto também e sinto falta dela, e vou praticando na medida em que posso. Também agora já de uma forma mais personalizada, aquelas salas de grandes grupos também já deixei já não é muito o meu foco, e acho que o desporto também, acho que o caminho também sim, está a começar a ser por aí. Mas lá está, o ajudar os outros sempre foi o caminho, e eu quando entrei na faculdade eu já fazia voluntariado de uma forma de, pronto, no Natal ou quando havia aquelas campanhas, não era de supermercado, mas
surgia, sei lá, a instituição está a precisar não sei do quê. Pronto, eu ia lá, dava a roupa que era preciso. Mas, por exemplo, a gente tinha uma comunidade de amigos em que nos juntávamos no Natal e dávamos uma prendinha a cada menino. Era selecionado uma prendinha a cada menino. E isso ainda continuo a fazer. Quando entrei na faculdade, depois como fui para a área da saúde, eu passava muitas vezes ali perto do Hospital Maria Pinho. E então eu disse, um dia eu vou entrar lá dentro, eu gostava de ir para aqui fazer voluntariado. Então assim, pronto. E então, desde 2018, que eu comecei como voluntária da parte, quis logo ir para a neonatologia. Apesar de no início elas não me deixaram logo, pronto, fiquei um bocadinho triste e disseram, vai ficar nas consultas de dia, que era mais ajudar a desenhar, a entreter a criança, a ajudar no pequeno almoço, pronto, nos lanches. Mas depois, rapidamente passei para a neonatologia e para a hemodiálise também passei lá algum tempo, mas foi mais na neonatologia e adorei, porque é preciso muito apoio nessa área. Eu fazia muito aquela parte de, às vezes os pais querem ir almoçar qualquer coisa e querem... Tem que ficar e o bebê, para não estar ali dentro da incubadora, pronto, para deixá-los com alguém, para ter colo. Sim. E mesmo estando na incubadora, às vezes uma mão, às vezes estar ali com a mão, eles agarrarem-nos, pronto, e aquilo fascinava-me imenso. E sim, eu tive enquanto fiz faculdade, estive no hospital como voluntária mais ativa. Agora continuo a fazer, mas é esse tipo de voluntariado. Mais específico, mais sazonal, se calhar. Outra coisa que eu fazia era, uma vez por semana, eu fiquei alojada na residência Aníbal Cunha, e mesmo extra Maria Pia, uma vez por semana, nós cozinhávamos, éramos 6 colegas, cozinhávamos, e na zona da Torrinha, a Rua dos Bragas, nessa zona, os sem-abrigo, que nós já acabávamos por conviver com eles, porque quando íamos para as aulas estavam ali, não é? E quando regressávamos já estavam a preparar o sítio para dormir. Nós fazíamos distribuição de refeições uma vez por semana. Ou seja, cozinhávamos para nós, cozinhávamos a mais, jantávamos e depois fazíamos esse caminho de rua uma vez por semana, que foi também muito bonito. Sim, eu gostei muito, sim. Deve ser super gratificante, sim, não é? Sim. Eu perguntei isso porque com 3 filhos não deve ser fácil encaixar tudo isto, não é? Às vezes, logisticamente... Eu acho que é mais fácil. Uma pessoa já começa a encarar a coisa de outra forma. Eu acho que difícil é passar de 1 para 2. A minha acho que foi o que custou mais. Sim. Sim, ainda agora às vezes me dizem isso. Às vezes mesmo os miúdos lá em casa querem levar mais um amigo e as pessoas são assim, não, ela já tem 3, não, nem pensar. Disse, não, mas... Quem faz para 3 faz para 4. É verdade, não há está sempre preparada. Luísa, mesmo, só aqui mais 2 questões. Mesmo que o curso universitário seja um bocadinho diferente daquilo que tu fazes atualmente, e não te tenha dado aquelas competências específicas que tu precisas para o teu trabalho atual, não é? Foste fazendo formação, preparou-te de alguma forma para o teu atual trabalho? Preparou, sim. Sim, aquela parte da resiliência, que as coisas não são fáceis, que aquele registro académico foi um curso que não é de deitar fora. Eu esforcei-me para fazer aquela formação. Aquela formação académica foi intensa e depois, quando nós começámos a trabalhar, também percebemos que quem está do outro lado a dar-nos essa formação já a vemos de outra forma, não é? Aquela pessoa que se calhar às vezes dizíamos que não era o professor mais simpático, também começámos a perceber que as coisas também não são fáceis para eles, mesmo estando noutro patamar. E então eu acho que sim, eu acho que essa força e esse choro que muitas vezes houve, essa perda essa vontade de desistir, perda de motivação, eu acho que foram dores de crescimento, não é? Apesar de tudo foram dores de crescimento, porque apesar do percurso ter sido e está a ser bonito e eu cada vez mais caminho para aquilo que quero fazer e cada vez mais tenho o gosto de dizer, eu faço o que quero, o que gosto, apesar de nem todos podemos dizer que estamos sempre bem, pronto, mas cada vez mais é isso que eu quero. Aquela faculdade, sim, foi muito importante para mim. Eu acho que se tivesse tudo mais facilitado não estaria... Até porque eu acho que o farmacêutico tem um potencial enorme que está muito estagnado. E deu-te aquela muito base, adormecido, não é? Deu-te sim. aquela base da ciência. Sim, a base da ciência, a base da bioquímica, a base das interações do medicamento em si. Às vezes mais do que um diagnóstico logo, até porque cada vez mais as equipas são multidisciplinares. E o farmacêutico está ali, tem que estar ali presente e é muito importante. E é um caminho que eu acho que cada vez mais
porque eu sinto, porque falo com muitos colegas, eles às vezes dizem, olha, mas eu até acabei por fazer aquele teu primeiro curso, mas eu não consigo dar consultas. Isso, pronto, mas isto é como quando se vai para a medicina, nem todos vão para a mesma especialidade, não é? Não temos que ter todos a mesma tendência. Mas digo sempre para não desistirem, para tentarem, às vezes por mais que pareça, lá está, no início quando eu comecei a dizer, mas tu vais receitar chás, o que é que tu vais fazer? E as coisas foram aparecendo. Eu não posso dizer que tive um caminho óbvio, eu tive um caminho até um bocadinho duro, porque na altura eu com 26 anos a começar a tirar formações de áreas em que eu via pessoas que já estavam noutro patamar de vida, que muitas vezes até já tinham clínicas, já tinham farmácias, mas tinham atendimentos mais personalizados. Para mim também não foi fácil e eu às vezes era muito no meu silêncio, do tipo, estou a investir, será que isto vai dar certo? Será que isto vai dar a algum lado? Não é? E aquela incerteza, e às vezes questionava-me como é que tu consegues, o que é que tu vais fazer? Nem eu muitas vezes sabia responder onde é que eu ia parar. Pronto, mas eu acho que quando nós estamos abertos, eu acho que a vida também ajuda-nos a colocar as coisas um bocadinho à frente. No lugar, agora, não é? basta a gente também às vezes querer ver ou não. Verdade. Uma mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, diplomatas e a toda a comunidade do Porto? Que mensagem é que gostarias de deixar? A mensagem que eu gostaria de deixar é essa, é esse espírito de abertura que cada vez mais eu acho que está um bocadinho, existe, mas a pessoa tem receio às vezes de expor. E eu acho que é por isso também que estamos a assistir a períodos de grande insatisfação a nível geral e mesmo ao nível da parte mais académica, e é transmitir que as pessoas não devem desistir logo ao primeiro entrave que aparece, ou seja, à primeira desmotivação. Eu acho que as pessoas hoje em dia desmotivam-se muito facilmente e ficam logo perdidas, como que desorientadas, porque não deu logo certo. E às vezes não tem que dar, porque nós precisamos mesmo de ir a esse fundinho, que é para ir buscar outras coisas, não é? Exatamente, outras ferramentas. E uma das mensagens que eu quero deixar é que eu agora tenho mais a certeza disso. Os nossos sonhos não têm tamanhos. Às vezes quando nos dizem, mas tu sonhavas com isto? Não, eu não sonhei, mas cada vez mais aquilo que eu projeto, as coisas têm vindo a acontecer. Por isso, eu acho que é não duvidarmos de nós, não pensarmos, claro que o caminho não é fácil, mas desistir nunca é opção. Podemos ficar com aquilo, tirar aquela formação, aquele curso, e se calhar não é aquilo, mas ficamos com aquilo, vai servir de alguma forma. Certo. Aquilo vai acrescentar alguma coisa. E pronto, eu queria deixar esta mensagem de se empenharem, que há muito caminho para fazer, e eu acho que mesmo enquanto universidade, e o facto também de me proporcionarem hoje de estar cá a falar sobre isto, eu acho que mesmo já as universidades estão muito receptivas a este espírito de abertura e de perceberem que realmente há mais caminhos para além do quase que somos desenhados para fazer quando saímos de uma faculdade. E é também a comunicação, que eles que cada vez mais, na minha altura, se calhar ainda não existia tanto, e que agora podem recorrer a antigos alunos, a pessoas, neste caso, pronto, como é o meu caso, que podem trocar ideias e formarem-se cada vez mais, porque às vezes as pessoas fecham-se desnecessariamente e às vezes ali é o clique maior de abertura, ou seja, de expansão até da pessoa, mas sim, por vergonha ou por receio ou porque já não vou ser aquele profissional ali que era o que deveria ser, o que estava programado. Não tem que ser. E eu acho que é por aí, acho que o caminho é esse. Muito obrigada, Luísa. Obrigada eu. Quanto a nós, encontramos no próximo Alumni Montes. Até lá.